Olá pessoal, hoje nós vamos tratar da Lei 14.010 de 2020, sancionada finalmente na última semana e que está sendo chamada já de Lei da Pandemia. Ela interfere diretamente em relações de ordem privada. Eu separei aqui alguns pontos para a gente tratar, especialmente em relação aos vetos que o projeto 11.079, o projeto de lei que veio a dar origem a essa lei, então 14.010, o projeto 1179, que teve alguns artigos vetados, como também já era esperado esses vetos, né? Então eu peço a vocês, antes de mais nada, que se inscrevam no canal, deixe seu like e também curta as nossas redes sociais, onde semanalmente a gente publica vídeos ou então materiais importantes e destacados sobre direito imobiliário. Vamos lá então. Em relação à Lei 14.010 de 2020, eu destaquei apenas aqui alguns pontos. O primeiro deles, o veto ao artigo 9º, então, que tinha lá no projeto de lei 1179, que dizia que os juízes, então, poderiam suspender todas as liminares em ação de despejo, todas não, mas a maioria delas previstas lá no artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.245, elas ficariam suspensas até o dia 30 de outubro desse ano de 2020. Então, esse artigo foi vetado. Então, o juiz, para ele negar a liminar, desde que a pessoa se enquadre nos requisitos lá do 59, parágrafo 1º, ele vai ter que ter uma outra justificativa plausível e não mais o projeto de lei, e muito menos a lei, porque o artigo foi vetado. Então isso é importantíssimo para questões locatícias, certo? Outro ponto de destaque aqui que eu trago é o artigo 10. O artigo 10 da aprovada lei, então, suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso capião a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Então, suspendem-se os prazos para a aquisição da propriedade por uso capião. Então, aquela posse ad uso capione, ela continua a existir, mas o prazo para a aquisição dessa propriedade, então, através do uso capião, está suspenso. Isso é bastante importante. Outro artigo, agora dessa vez vetado, que seria o artigo número 11 ou 11º, ele foi vetado, onde ele dizia o seguinte, que o síndico ele poderia ter ingerência, inclusive em relação às visitas que as pessoas recebiam em suas propriedades particulares. Então, as visitas que você recebia em seu apartamento ou em sua casa, caso estivesse em condomínio, seriam então, poderiam ter a interferência do síndico, que poderia até vedar essa possibilidade de receber visitas. Isso foi derrubado, foi vetado esse artigo número 11, então, até porque o síndico já tem o poder-dever de zelar pelo condomínio, mas ele não pode interferir na sua unidade particular, a não ser, claro, que você esteja descumprindo alguma norma da convenção de condomínio. Aí, ok. Em relação às áreas comuns também, o artigo 1348 do Código Civil já dá esse poder ao síndico de zelar pelas áreas comuns, mas uma coisa é zelar, outra é proibir o uso dessas áreas comuns. Então, tanto em relação às áreas comuns, quanto em relação às unidades privativas, que eram previstas lá a possibilidade do síndico restringir, de certa forma, esse uso, esse artigo foi então vetado. Então isso reflete positivamente, no nosso ver. O artigo 12 fala em assembleia condominial de forma virtual, em caráter emergencial, a possibilidade de fazer então essas assembleias até o dia 30 de outubro de 2020, de forma ou por meios virtuais, desde que se possa aferir a presença das pessoas. Eu não vejo novidade nenhuma nisso, até porque
isso não era proibido. Assembleias virtuais não eram proibidas, já existiam condomínios, inclusive, que faziam assembleias virtuais. Então nunca foi proibido isso, né? Agora a lei veio e disse que pode. Se não era no direito civil, no direito privado, se não era proibido, automaticamente é permitido. Então não precisava esse dispositivo de lei dizendo que é possível fazer a assembleia de modo virtual. Então não há problema algum, mas de certa forma está aqui na lei agora dizendo que pode. No nosso entendimento não havia necessidade nenhuma. Outro destaque que eu faço aqui é em relação à prisão por dívida alimentícia. Então está suspenso também a prisão, o recolhimento, né, da pessoa que está devendo pensão alimentícia. O que pode ser feito, ela é substituída nesse caso pela prisão domiciliar. Veja o que diz o artigo 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista lá no artigo 528 e seguintes, lá do CPC, ela deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar. Então, a prisão civil por dívida alimentícia, então ela deverá ser cumprida de forma domiciliar. E, por fim, outro destaque que a gente fez aqui foi em relação às sucessões. Vocês sabem, lá no artigo 611 do CPC, a sucessão ela deve ser aberta, né? O processo de inventário, melhor dizendo, ele deve ser instaurado no prazo de 60 dias do falecimento do autor da herança. E aí o artigo 16 da Lei 14.010 diz que o prazo lá dos 60 dias, lá do artigo 611 do CPC, para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 e terá seu término inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Então, você não precisa mais cumprir aquele prazo dos 60 dias, né? A teor do que diz aqui o artigo 16, você precisa cumprir, melhor dizendo, mas ele inicia a partir do dia 30 de outubro de 2020. Então, mais um prazo aqui, mais um fôlego, então, que a pessoa ganha, né? Que os herdeiros ganham aqui para fazer então esse processo ou procedimento de inventário. Então, os destaques eram esses, né, que a gente separou. A lei fala de outras coisas, fala de prescrição, decadência, pessoas jurídicas de direito privado, mas a gente se ateve apenas a esses pontos, né, que estão um pouco mais relacionados ao direito imobiliário. Destaque principal para o artigo 9º e o 11º, que foram vetados, né? O 9º em relação às locações e o 11º em relação aos condomínios. Era isso então por hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.